tudo bem? Eu podia escrever isso que vou te dizer, eu podia até gravar, mas é um negócio de uma gravidade tão grande que eu achei melhor entrar aqui ao vivo para compartilhar com você o meu espanto. Eu diria até que mais do que isso, a minha estupefação diante da decisão do presidente postiço, Michel Temer. Eu não estou falando da decisão de hoje em que ele anunciou que vai privatizar o aeroporto de Congonhas e até a Casa da Moeda. Não, estou falando de um negócio mais grave. Por meio de um decreto, de ontem, publicado hoje no Diário Oficial, Temer extinguiu a RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados, que agora está liberada para exploração de minérios pela iniciativa privada. Criada em 1984, ainda durante o regime militar, a reserva natural tem quase 4 milhões de hectares, o equivalente ao estado do Espírito Santo, e fica na divisa entre o Amapá e o Pará. É rica, sobretudo, em ouro, mas também em minérios como tântalo, minério de ferro, níquel e manganês, cujas jazidas ficam próximas a áreas, a reservas indígenas. A mineração de ouro, seja mecânica ou seja manual, utiliza abundantemente o mercúrio como catalisador no processo de identificação do metal precioso. Sabidamente uma substância cancerígena, o mercúrio é responsável por causar graves danos ao meio ambiente e aos seres humanos que a ele ficam expostos. É preciso chamar a atenção e dizer o seguinte: por crimes dessa natureza, anos atrás, indígenas equatorianos ganharam na justiça de seu país uma indenização monumental. As tribos acusavam a norte-americana Chevron de contaminar vastas áreas da Amazônia equatoriana ocupadas por reservas indígenas e pediam como ressarcimento pelos danos nada menos do que 20 bilhões de dólares. É isso mesmo que você ouviu, 20 bilhões de dólares. Essa história dá um filme. O processo rodou por tribunais durante anos, com denúncias de pagamento de propinas estratosféricas a juízes, procuradores, advogados. E quando finalmente a Suprema Corte do Equador bateu o martelo a favor dos índios, a Chevron fechou as portas do Equador e evaporou do país. A fuga multinacional, no entanto, não desanimou os indígenas, que decidiram processar a Chevron em busca do dinheiro em 3 países em que a petroleira ainda mantém ativos suficientes para pagar a indenização: Argentina, Canadá e o Brasil. Quando o processo das tribos equatorianas foi aberto no Superior Tribunal de Justiça no Brasil, pedindo que o STJ homologasse a sentença equatoriana e obrigasse a multinacional a pagar 20 bilhões de dólares no Brasil, a Chevron brasileira, que opera dezenas de poços na Bacia de Campos, apressou-se a contratar para defendê-la o escritório paulista Pinheiro Neto Associado, um dos maiores do país. Os índios não se amedrontaram com isso e contrataram um outro gigante da área do direito, o escritório Sérgio Bermudes, do Rio de Janeiro. O Canadá deverá ser o primeiro país a reconhecer a sentença equatoriana, e no Brasil acredita-se que que a decisão do STJ seja semelhante, já que se trata apenas de homologar uma decisão, uma sentença da Suprema Corte do Equador. Você há de perguntar, por que eu estou falando disso aqui? É que eu me lembrei dessa história para deixar claro ao presidente postiço, Michel Temer, e a quem mais venha a se beneficiar dessa decisão do governo sobre as reservas da Amazônia. Nós vamos fazer como os índios equatorianos. Nós vamos atrás de vocês até o fim do mundo, para que vocês paguem pelo crime que estão cometendo.